tema é um tema que, a princípio, vocês podem achar que não tem muita relação com o evento, com o dia a dia da advocacia de vocês, mas eu diria que tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque a gente vai falar da Lei de Responsabilidade Fiscal e da concessão de benefícios fiscais e a inviabilidade da marcha atual em que o Estado se encontra na concessão de benefícios fiscais relativamente ao déficit público. E isso impacta necessariamente em mais ou menos concessão de benefícios fiscais, certamente para vários dos contribuintes com os quais os senhores têm contato. No caso da Procuradoria, esse tema, ele é um tema que está afeto diretamente à coordenação da qual eu estou coordenadora geral. O nosso ex-adjunto, Dr. Leonardo Alvim, tem muito domínio sobre esse tema também. Somos nós, na Coordenação Geral de Assuntos Tributários, que examinamos projetos de lei, medidas provisórias, decretos, enfim, todas as propostas de atos normativos, quando chegam de outros ministérios ou do próprio Ministério da Fazenda, eles têm que passar por um controle prévio de constitucionalidade e de adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, somos nós, a nossa coordenação, que analisa se a proposta está ou não de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mais especificamente, um artigo que a gente costuma dizer que a gente tem uma relação de amor e de ódio, que é o artigo 14 da LRF. De amor, porque a gente sabe a importância desse artigo ser respeitado, porque ele tem a ver com o equilíbrio da gestão pública. De ódio, porque é sempre uma queda de braço entre a área fim, a área setorial, seja ela qual for, ciência, tecnologia, educação, saúde, social, de política social, enfim. E o Ministério da Fazenda, porque quando se vai conceder um benefício é preciso que se indique de onde vai sair esse dinheiro. Porque, afinal de contas, todos nós sabemos, parafraseando um grande amigo nosso, procurador da Fazenda, o Dr. Arnaldo Godoy, dinheiro não dá em árvore. Então, se a gente concede um benefício aqui, de algum lugar esse dinheiro vai ter que sair. Então, somos nós, na Procuradoria, essa coordenação, da qual eu estou coordenadora, que avaliamos se a medida proposta está ou não de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também somos nós que sugerimos ou não ao Presidente da República os vetos, quando nos chegam projetos de lei em que não se observou o artigo 14 da LRF, ou seja, não se indicou de onde é que sairá o dinheiro para compensar aquela renúncia, aquele benefício fiscal. Somos nós que dizemos, olha, presidente, entendemos que isso é contra o interesse público, entendemos que há inconstitucionalidade em função disso, portanto, sugerimos o veto. Bom, dito isso, eu acho que é importante a gente se situar, tanto na Constituição Federal, quanto na própria LRF, onde estão os dispositivos sobre os quais a gente está falando. Na Constituição Federal, a gente tem o 165, parágrafo 6º, que fala que no projeto de lei orçamentária anual tem que ir um demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de benefícios fiscais, remissões, anistias, benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Então, o artigo 65, parágrafo 6º, fala num demonstrativo. Quem elabora esse demonstrativo que acompanha o projeto de lei orçamentária? Receita Federal do Brasil. Se vocês forem ao site da Receita Federal do Brasil, vai ter uma parte lá de benefícios tributários. Lá dentro, vocês encontrarão um relatório riquíssimo em dados, com todos os benefícios vigentes hoje no Brasil e o que esses benefícios representam em termos de renúncia fiscal. Bom, 165, parágrafo 6º. Depois a
gente tem no ADCT o artigo 113, que fala que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita tem que ser acompanhado da estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Veja, isso foi incluído pela Emenda Constitucional 95. Então, a gente não está falando só do 165, parágrafo 6º mais. A gente está falando de um artigo incluído no ADCT por uma emenda constitucional que fala da obrigatoriedade de que qualquer benefício fiscal que for instituído, primeiro tem que ter um cálculo do impacto disso nas contas públicas. Temos também o artigo 5º, inciso 2, e por fim, chegamos no bendito artigo 14 da LRF, que é o nosso grande desafio, um assunto que está muito na moda, está muito falado em várias entrevistas que vocês veem, em qualquer parte de discussão econômico, financeira, tributária, vocês ouvirão falar de renúncia de receitas. Quando vocês ouvirem falar de renúncia de receitas, estaremos falando, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente no artigo 14. O que diz esse bendito artigo 14? O artigo 14, no caput, ele diz que qualquer concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, do qual decorra a renúncia de receita, tem que estar acompanhado da estimativa do impacto no exercício em que ele entra em vigência e nos 2 seguintes. Além disso, tem que atender a LDO e pelo menos uma das seguintes condições. Que condições são essas? Temos 2 condições, ou uma ou outra, que é preciso ser atendido para que o benefício fiscal seja concedido. A primeira, previsão na LOA. LOA, a bendita LOA. Se não houver previsão na LOA, inciso 2, medidas de compensação. É aqui que a coisa fica mais trágica. O que são essas medidas de compensação? Essas medidas de compensação para fins da LRF significam aumento de alíquota, aumento de base de cálculo, criação de alguma nova espécie tributária. Para fins de LRF, e o TCU já fez esse enfrentamento, não pode esse inciso 2 contar com compensações, cálculos econômicos, excessos de arrecadação, eventualmente, que teve naquele ano. Faz tempo que a gente não tem isso, né? Mas no passado, muito distante, certamente tivemos. Nada disso serve. Para compensar o benefício tributário, é preciso uma receita também de natureza tributária. E elas estão em inúmeros clausos dispostas nesse inciso 2, como medidas de compensação. Lembrem-se, caso eu não tenha previsão na LOA. Bom, e o que é a renúncia de receita? Infelizmente, apesar de a gente ter milhares e milhares de leis, principalmente na nossa área, nós operadores do direito tributário sabemos a coxa de retalho que é o nosso sistema tributário nacional. Infelizmente não há um conceito de renúncia de receitas. Então, o parágrafo 1º da LRF, ele vem e nos exemplifica o que seriam renúncias de receitas. Então, ali vocês têm anistias, remissões, subsídios, créditos presumidos, concessão de isenções em caráter não geral, por exemplo, uma isenção de imposto de renda que não seja para todos os contribuintes. Por exemplo, correção da tabela do imposto de renda. Há discussão se isso é um benefício de caráter geral ou não. Ultimamente a gente tem entendido que é possível enquadrar isso, esse tipo de benefício, no conceito de um benefício de caráter geral e que, portanto, não necessitaria atender o artigo 14 da LRF. Mas isso também é controverso. Enfim, o parágrafo 1º vem nos exemplificando o que seriam as renúncias de receitas. Agora a gente tem, como a imaginação do legislador é bem criativa, a gente tem diversos benefícios na legislação tributária
que não necessariamente vem com o nome de remissão, de anistia, de alteração de base de cálculo, mas que são benefícios tributários. Então, esse parágrafo primeiro, para a gente, ao contrário do inciso 2, não é numerus clausus. Bom, o que a gente tem de exceção à LRF, trazida pela própria LRF? É o parágrafo 3º do artigo 14. A gente tem os tributos, os regulatórios, os extrafiscais, né? A gente tem o IOF, a gente tem o IPI, a gente tem o II, a gente tem o IE. Ou seja, quando vocês veem medidas que trazem alterações nas alíquotas desses impostos regulatórios, não há necessidade de atendimento ao artigo 14 da LRF. Bom, aí vocês vão encontrar aqui também cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança, enfim, mas isso não interessa muito porque, para falar a verdade para vocês, eu tenho 11 anos que eu trabalho nesta coordenação tributária na Procuradoria e eu nunca vi essa situação. As situações são sempre de custos, obviamente, mais elevados, as situações de concessões de benefícios. Bom, contextualizado um pouco o que é esse artigo 14 da LRF para a gente, eu queria trazer um pouquinho para vocês a LDO, Lei 13.707 de 2018, recentemente aprovada, sancionada, publicada, e que é a lei que vai reger, né, que estabeleceu as diretrizes da LOA para o ano que vem. Por que isso interessa para os senhores? Eu, se estivesse sentada aí, me interessaria muito. Já teria decorado esse dispositivo, porque certamente será um dispositivo que estará em discussão em praticamente todas as matérias e reuniões e elaboração de políticas públicas e de concessões de benefícios fiscais para o primeiro ano do novo governo, né, 2019. O que diz esse artigo 116 da LDO, né, que vai informar a LOA do próximo ano, a principal lei orçamentária do próximo ano? Vocês lembram, é o inciso 1 do artigo 14 lá da LRF. Esse artigo diz, no parágrafo 1º, que ficam vedadas, ficam proibidas a concessão e a ampliação de incentivo ou benefício de natureza financeira, tributária, creditícia ou patrimonial, exceto a prorrogação por prazo não superior a 5 anos do que já existe. Desde que, e ainda tem mais um condicionante, esse benefício que já existe seja reduzido em pelo menos 10%. Ou seja, a partir do próximo ano, né, a LDO ela não permite a concessão de benefícios fiscais, exceto a prorrogação do que já existe, que só vai ser prorrogado por 5 anos e desde que ele seja diminuído em pelo menos 10%. Não bastasse isso, lá no artigo 21, que é anterior aqui ao que eu acabei de discutir com vocês, mas ele é tão importante quanto o artigo 21 dessa lei, da LDO, para 2019, a gente tem regras muito importantes que prevêem que as políticas públicas que o governo federal, que o governo central tem que diminuir os benefícios fiscais ao longo dos próximos 10 anos, até que tais benefícios não ultrapassem 2% do PIB. A gente vai ver numa tabela final aqui da exposição que hoje nós estamos em quase 6% do PIB em concessão de benefícios fiscais no Brasil. Isso é algo extremamente superior à média dos demais países, que estão aí por volta dos 2% do PIB.
Então, o legislador, o nosso atual Congresso Nacional, aprovou uma LDO com todas essas amarras para o ano de 2019. Dito isso, eu acho que já foram uns 15 minutos, né, doutora Bata? É que é um tema bastante árido, espinhoso, para a gente falar muito rápido, mas eu vou tentar ser sucinta. Artigo 14 da LRF, voltando, contextualizei a LDO 2019 para vocês, para a gente ter um pouco a gravidade da situação fiscal que acabou levando o legislador a estabelecer essas diretrizes para a elaboração da LOA para o ano que vem. Só recapitulando, o demonstrativo de gastos tributários, que é o inciso 1 do artigo 14 da LRF, ele é elaborado e vai como um anexo do projeto de lei orçamentária anual para o Congresso Nacional. Ali tem que estar todas as previsões de renúncias de receitas que serão efetivadas no ano em que o benefício vai entrar em vigência, no caso só 2019, e nos dois seguintes, 2020 e 2021. Já falei que esse demonstrativo ele é feito pela Receita, e agora a gente pode falar também um pouquinho além do que a própria LRF traz como o que ela considera renúncia de receitas. Ela não define, mas ela traz alguns daqueles nossos velhos conhecidos de doutrina de direito tributário como sendo renúncias de receitas, as anistias, as remissões, os créditos presumidos, enfim. Tudo isso é renúncia de receita para a LRF e tudo isso tem então que ter uma fonte de compensação, se não estiver previsto na LOA, e essa fonte de compensação, a grosso modo, é o aumento da carga tributária de algum setor e de algum tributo. Apesar dessas indefinições terminológicas do que é renúncia de receita, no Brasil, o benefício fiscal ele é muito utilizado como sinônimo de incentivo fiscal. Acaba que as leis elas são muito técnicas e tratam como sinônimos. Então, assim, ambas as situações, tanto de benefício, que a gente entende que é algo mais amplo do que incentivo, estariam abarcadas pela necessidade de cumprimento do artigo 14 da LRF. Bom, como é que a Receita trata a questão da renúncia de receitas? Eu diria hoje que a gente tem dois documentos importantes no Brasil que tentam conceituar o que seriam renúncias de receitas. A gente tem um acórdão do Tribunal de Contas da União, que é o acórdão 747, para vocês que, sobretudo os colegas aqui, advogados de contribuintes, acho que é importante manusear esse dispositivo, esse acórdão. 747 do TCU. Esse acórdão, ele tenta definir o que é a renúncia de receitas. Além dele, a gente tem esse documento que eu falei para vocês da Receita Federal do Brasil, que está no site da Receita Federal, que também traz um conceito de renúncia de receitas, que seriam gastos indiretos que são feitos pelo governo, ou seja, tudo que é extra-lei orçamentária seriam estes gastos indiretos, portanto, se tributários, configurariam renúncias de receitas tributárias. Para definir o que é, então, a renúncia de receita, é preciso definir um sistema tributário de referência. É um debate complexo, é um debate que também na doutrina internacional ele não é simples de ser feito. Sistema tributário de referência surgiu lá na década de 30 nos Estados Unidos, o primeiro debate que foi feito sobre o assunto. E aí a Receita Federal do Brasil tenta definir o que é o sistema tributário de referência
para, a partir disso, identificar o que seria uma exceção a esse sistema tributário de referência e que, portanto, seria um gasto indireto, portanto, uma renúncia de receitas. Vocês devem estar pensando, o que eu estou fazendo aqui, ouvindo o sistema tributário de referência, gasto indireto, conceito de renúncia de receitas? Pensem que qualquer benefício em qualquer tributo que não sejam aqueles regulatórios precisam atender este artigo 14 da LRF. Se não atendem este artigo 14 da LRF, no sentido da Procuradoria, na visão da Procuradoria, tais leis deveriam ser vetadas, porque seriam inconstitucionais, porque estariam promovendo, ajudando a aumentar o déficit público e, portanto, a irresponsabilidade na eleição fiscal. Né? Para o TCU, não seria, nesse acórdão 747, não seriam renúncias de receitas o quê? Eles vão por exclusão. Não seriam renúncias de receitas as estabelecidas pela própria Constituição Federal, as imunidades. Particularmente, eu, Núbia, não concordo. Porque, não obstante vertidas na Constituição Federal, e aí eu não estou nem falando do artigo 150, vou ilustrar com o parágrafo 7º do 195, a imunidade de contribuições para a Seguridade Social, estamos a falar das entidades beneficentes de assistência social. Como a Constituição Federal remete para a lei a caracterização de uma entidade como beneficente de assistência social e, portanto, a caracterização de que entidade terá aquela imunidade, eu entendo que o legislador, ele manipula, ele pode manipular aquilo de forma a aumentar ou diminuir o rol de entidades que terão a imunidade. Logo, na minha visão, e de acordo com o artigo 14 da LRF, não é correto dizer que todas as imunidades estabelecidas na Constituição Federal não deveriam atender ao artigo 14 da LRF. Bom, mas é um debate complexo, é um debate bastante, digamos, caliente entre o fisco, entre a academia e, sobretudo, envolvendo a sociedade civil, envolvendo as entidades e também envolvendo os ministérios das áreas fins. No caso das beneficentes, a gente está falando de ministérios da saúde, educação e o do desenvolvimento social. Bom, vou correndo aqui, o que mais não seria renúncia de receitas para o TCU? Quando a gente tem uma norma isentiva que é estabelecida na lei que cria o tributo. Por exemplo, vamos criar uma CID leitura para incentivar a leitura no país. Mas o legislador quer isentar daquela CID os livreiros X, as livrarias que atendam tais requisitos. Para o TCU, essa norma que institui o tributo, ela pode fazer isso sem atender ao artigo 14 da LRF. Imunidade recíproca também estaria fora do artigo 14 da LRF, né, que são as desonerações cujo diário final de bens e serviços são União, Estados e municípios. E por fim, e aí a gente entende que esse acórdão do TCU ele foi número clausus. Por fim, os acordos internacionais. Né? A gente tem muitos acordos, talvez alguns de vocês sejam advogados de contribuintes e se utilizam desses acordos para evitar a tributação, por exemplo. Esses acordos, onde há reciprocidade de tratamento, eles também estariam fora do artigo 14 da LRF. Renúncia de receitas, então, deveria, para o TCU, para ser considerada uma renúncia de receita, então, ela teria que caracterizar um desvio desse sistema tributário de referência, né, que no Brasil, o critério que a gente adota para definir o que é esse
sistema tributário de referência é basicamente um critério legal, a doutrina e pela jurisprudência. Legal que eu digo, todas as leis de todos os tributos, todos os decretos, todos os regulamentos, não que eu tenha uma definição legal do que é sistema tributário de referência. Bom, já falei para vocês, então, que o artigo 14 ele pode ser cumprido de duas formas, ou LOA ou compensação, a exclusão dos tributos regulatórios. No âmbito do Ministério da Fazenda, quem faz cálculo de renúncia de receitas, né, quando qualquer ministério, qualquer área fim, ou o próprio Ministério da Fazenda, entende que deve conceder algum benefício, um incentivo para alguma área específica, vejam, por exemplo, de mais recente, eu me lembro aqui do conjunto de medidas que foram tomadas na greve dos caminhoneiros. A minha área analisou, que eu me lembro, 5 medidas. Nós analisamos de imediato, analisamos reintegra, teve óleo diesel, se não me engano, enfim, teve uma série de medidas ali que a gente analisou. E que, portanto, a maioria delas eram relativas aos impostos regulatórios e não estavam dentro do artigo 14 da LRF. Outras, que não eram dos impostos regulatórios, a gente exige o cálculo da Receita Federal do Brasil, que é a área dentro do Ministério da Fazenda que faz esses cálculos. Como é feita a metodologia, por favor, não me perguntem, porque a Receita é quem, né, Léo? Essa é uma pergunta que é uma caixinha de Pandora, né? É só com a Receita. Mas, enfim, é a Receita, o órgão técnico que faz o cálculo do impacto dos benefícios fiscais nas contas públicas. Exemplos de questões tormentosas e que merecem reflexões específicas nessa matéria. Parcelamentos. Parcelamentos, recentemente, os mais importantes aí que saíram. O do setor rural e aquele outro geral, Léo, como o nome, a sigla, o PERT. Isso, o PERT e o PRR, né? Foram os dois principais. A gente foi instado por órgãos de controle para discutir a renúncia tributária desses parcelamentos. Não chegamos a um consenso ainda, porque órgãos de controle entendem que o parcelamento em si é um benefício que, portanto, deve atender ao artigo 14 da LRF. Portanto, se não tiver previsto na LOA, a renúncia relativa àquele parcelamento deve ter uma medida de compensação de aumento de carga tributária. Órgãos de controle entendem isso, principalmente a Controladoria Geral da União. A partir dessa provocação deles, a gente iniciou um debate com o TCU para ver se a gente chegava a um consenso sobre parcelamentos. Ainda não chegamos. O que eu posso dizer para vocês é que, para a Procuradoria, o que existir de remissões e anistias nos parcelamentos tem que atender ao artigo 14 da LRF. O parcelamento em si, a gente entende que não há necessidade, mas o que tiver incluído ali de anistias e remissões tem que atender ao artigo 14 da LRF. Bom, imunidades, já falei um pouquinho para vocês. Regimes de matriz constitucional. Simples nacional. Simples nacional. É um benefício fiscal ou é um sistema tributário de referência? Dependendo de como eu enquadro isso, eu tenho renúncias de receitas e, portanto, tenho que atender o artigo 14 da LRF ou não. Essa é uma grande discussão que a gente tem, Fazenda, TCU, todo o Planalto ali. Bom, por fim, eu queria mostrar para vocês, quanto tempo eu tenho, Dr. Walter, já extrapolei, né? Já extrapolei, né? Então, por fim, eu queria só mostrar, que o tema é muito amplo, é muito legal. Não, de verdade, quem me ouve falar isso é louca, né?
Mas eu sou tão apaixonada por discutir isso, porque assim, é impossível qualquer governante que entre no próximo ano, gente, que queira fazer uma gestão fiscal responsável, que queira nos tirar dessa crise, que queira nos tirar da iminência de uma falência do Estado, é impossível não discutir esse assunto. É impossível não discutir artigo 113 do ADCT e artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se eu estou tirando daqui, dando um benefício para determinado setor econômico, alguém vai pagar a conta. É matemática. Se não fizermos esse raciocínio, 2 e 2 nunca serão 4, que é a situação que a gente está vivendo hoje. Bom, por fim, eu queria trazer só mais uma questão e mostrar 2 gráficozinhos para vocês com números relacionados a PIB e benefício fiscal. Vocês acham que o Congresso Nacional tem que atender também a LRF ou é só o Poder Executivo? O que vocês acham? Ninguém acha? Tem? Então, eu fiz essa pergunta no plenário do TCU, há uns 6 meses atrás. Era um grupo de pessoas, mais ou menos o número que estamos aqui. A diferença é que a maioria eram auditores do próprio TCU. Paramos para refletir juntos ali. Olha, muitas vezes o Executivo manda uma proposta de benefício fiscal para o Congresso via MP, que concede um benefício fiscal ali de R$10.000. Vamos falar em cifras pequenas para ficar mais fácil. Chega no Congresso Nacional, ele volta na conversão da medida provisória com valor de R$10 milhões. E o Congresso não indica a fonte. De onde é que vai sair esse dinheiro? Então a gente tem que começar a se perguntar isso. O Congresso Nacional não tem que atender o artigo 113 do ADCT e o 14 da LRF? Tem. O TCU bate nisso? Não. Mas tem um documento que, para quem se interessar, e ele é muito rico para vários tipos de pesquisa, para academia, para advogados, enfim, que é esse aqui, que é o relatório de prestação da análise da prestação de contas do Presidente da República do ano de 2017. É o que vocês vão encontrar de mais atual sobre esse assunto. Eles começam a tangenciar o TCU, essa discussão de quando o Congresso aumenta sobremaneira o que é enviado de proposta de benefício fiscal pelo Executivo. Se o Congresso teria que fazer a conta, se o Congresso teria que indicar de onde sai o dinheiro, enfim. Leiam depois, doutor Walter, e a gente pode voltar a conversar e a fazer esse debate e tirem suas próprias conclusões. Para finalizar, eu queria mostrar ali, será que a gente... para a penúltima folhinha, penúltima, que aqui são números, é mais para ilustrar o restante da fala, um que começa assim, em 2017... Mas vamos lá, vou falando enquanto a gente vai localizando. Antes desse aí, antes. Antes. Pronto. Em 2017, obrigada, os benefícios tributários, financeiros e creditícios atingiram um montante projetado de 354 bilhões de reais, correspondendo a 30% sobre a receita primária líquida e 5,4% do PIB. Foi aquilo que eu disse para vocês. Foram 270 bilhões só na parte de benefícios tributários. Tá? Essa fonte aqui é do TCU, que por sua vez se utilizou de documentação enviada pela própria Receita Federal do Brasil. Tanto é público no site do TCU ou do próprio Congresso vocês encontram. O gráfico a seguir, passar o gráficozinho, eu já estou acabando mesmo, tá? Esse gráficozinho aqui, ele demonstra a evolução dos benefícios tributários no país. A soma desses subsídios, aí tributário, financeiro e creditício, passou de 3% do PIB em 2003 para 5,4% em 2017. O ápice foi 2015, onde ele atingiu 6,7% do PIB.
eu volto a insistir, é muito alto. Não vai dar tempo de falar aqui, mas tem um estudo do Banco Mundial que compara diversos países da América Latina, Ásia, Europa, enfim, e a média gira em torno de 2% do PIB, mais ou menos. Então, para vocês verem que não vai ser possível fazer uma discussão de responsabilidade séria, de gestão fiscal, de gestão das contas públicas no Brasil, sem necessariamente passar por uma revisão dos benefícios fiscais hoje no Brasil. E agora, realmente chegando ao fim, eu queria mostrar para vocês onde é que estão os maiores benefícios tributários no país. Eles estão aqui. Campeão nacional é o Simples Nacional, né? O campeão, sem entrar no mérito, se deve ou não deve, eu particularmente sou bastante simpática ao Simples Nacional, mas sem entrar no mérito, a principal renúncia tributária hoje no país está no Simples. Depois a gente vem para o imposto de renda da pessoa física, né? São aquelas deduções lá, saúde, educação e todas aquelas outras que a gente sabe. A desoneração da cesta básica, a Zona Franca de Manaus, ela vem em quarto lugar, e em quinto a gente tem aquele exemplo da imunidade do 195, parágrafo 7º da Constituição. Então, eu vou deixar esses dados aqui com o pessoal da ABRAVT, está disponível. Teria mais um monte de coisas para partilhar com vocês. Queria agradecer e dizer que a Procuradoria está sempre à disposição. Eu fiquei super feliz com o convite. Acho que a gente tem o dever como cidadãos de discutir e de começar a dominar esse tema para fazer uma gestão fiscal responsável no país. E volto a dizer, não há governante a ser eleito neste país, seja do partido A, B, C ou D, que vai conseguir fazer alguma coisa para nos tirar da situação atual sem enfrentar a discussão dos benefícios tributários no país. Então, queria agradecer imensamente o convite, a paciência de vocês, e a gente está aqui para o debate. Obrigada.